Queridos irmãos e irmãs, queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus, recebê-los com muita alegria nessa noite em que nós juntos celebramos os louvores do nosso Deus, cantamos a Ele e ouvimos a sua voz através da Escritura Sagrada. Nós estaremos nessa noite dando continuidade à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos, e nós estamos no capítulo 8, hoje à noite, versos de 12 a 17. Quero convidá-los aqui, abram suas Bíblias ou nos seus aplicativos, Romanos capítulo 8, de 12 a 17. Também a nossa saudação para aqueles que nos acompanham pela internet, são muitos, e no Brasil e no exterior também, que participem com alegria do culto que nós prestamos ao nosso Deus. Ouçamos Romanos 8, de 12 a 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo na compreensão da palavra de Deus nesse instante. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra inspirada, autoritativa, infalível, e nós pedimos que o Senhor nos dê compreensão da mesma. Toma-nos pela mão e nos faz caminhar por ela. Leva-nos ao sentido pretendido pelo Teu servo, o apóstolo Paulo, que é aquele mesmo sentido que o Senhor pretendeu. E dê que, uma vez entendido, Senhor, ele seja aplicado à nossa vida, transformando a nossa conduta, as nossas decisões. Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, e pedimos que a Tua palavra seja usada por Ti para suprir as necessidades de cada um. É o que nós Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos capítulo 8, de 12 a 17, hoje à noite nós continuaremos o tema do domingo passado, que foi sobre a certeza da nossa salvação e do nosso relacionamento com Deus. Esse é o propósito do apóstolo Paulo aqui no capítulo 8, conforme nós já vimos. Ele começou esse capítulo fazendo aquela declaração fundamental do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo se refere à condenação da lei sobre o pecador. Essa condenação é imposta por Deus, através dos seus mandamentos, porque todos nós quebramos a lei de Deus, porque todos nós somos transgressores da lei, todos nós estamos debaixo de condenação. Essa condenação foi explicada pelo apóstolo Paulo no capítulo 7 da carta aos Romanos, onde ele descreve o homem religioso que conhece a lei de Deus, tenta agradar a Deus pelo seu próprio esforço, mas se vê impossibilitado, se vê prisioneiro da lei do pecado e da morte e grita desesperado, quem me livrará do corpo dessa morte? Diante disso, o apóstolo Paulo apresenta a obra de Jesus no verso 25 do capítulo 7, dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, no capítulo 8, verso 1, ele começa dizendo, agora, pois, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, já nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho, e essa é a melhor boa notícia que um pecador pode saber e ter, que Deus não tem contra ele qualquer condenação. E é a afirmação que Paulo faz, é a declaração que ele faz para os seus leitores na igreja de Roma, aqueles que eram crentes no Senhor Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O restante do capítulo 8 é o trabalho de Paulo
expandindo essa ideia sob a forma da obra do Espírito Santo. Ele vai mostrar no capítulo 8 como o Espírito de Deus faz com que essa condenação não somente ela não exista mais no relacionamento com Deus, mas como eu na prática experimento essa segurança, essa paz e essa certeza de alguém que não é mais condenado, de alguém que caminhou livre, que foi justificado, deixou a prisão, deixou o corredor da morte e caminha livre agora. Qual é a certeza que nós podemos ter disso? Como é que eu sei que eu sou um desses para quem não existe mais condenação? Já que, evidentemente, isso aqui Paulo não está aplicando à raça humana toda. Ele não está dizendo, agora já nenhuma condenação há para todos os seres humanos. Não, não. Ele está dizendo, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, os que estão em Cristo Jesus estão isentos da condenação que Deus passará para o restante da humanidade por conta dos seus pecados. Como é que eu sei que eu faço parte desse grupo para o qual não há mais condenação? Paulo, então, responde essa questão à luz da obra do Espírito Santo. Nos versos 2 a 4, conforme já vimos, ele fala como o Espírito de Deus aplica a obra que Cristo fez na cruz do Calvário àquele que tem fé em Jesus Cristo, de forma, verso 4, que o preceito da lei, aquilo que a lei exige, se cumpre em nós. Se cumpre em nós. Todas as exigências de Deus, o propósito de Deus, a finalidade de Deus se cumpre em mim que estou em Cristo Jesus, mediante a obra do Espírito Santo. Em seguida, Paulo diz que o Espírito Santo nos inclina a pensar nas coisas de Deus. É isso que ele faz. Enquanto que aqueles que estão na carne, que estão condenados, eles cogitam nas coisas da carne, esses que foram justificados, para os quais não há mais condenação, em quem o Espírito Santo aplicou a obra de Jesus Cristo, esses pensam nas coisas de Deus mediante o Espírito Santo. Depois Paulo fala, no verso 9 a 11, que Deus nos deu o seu Espírito que habita em nós e que esse Espírito transmite vida, não somente aqui no presente, que significa relacionamento com Deus, mas a vida eterna que nos aguarda no novo céu e na nova terra, onde habitam a justiça. E agora, nos versículos que eu li, de 12 a 17, Paulo continua o mesmo raciocínio. Ele está querendo assegurar aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus, de que não há mais condenação para elas. E ele apresenta todas essas evidências, todo esse trabalho do Espírito Santo. E aqui ele foca no verso 12 a 17, em mais uma ação do Espírito Santo na vida do cristão, que é a libertação do poder da carne. Como é que eu sei que não há mais nenhuma condenação na minha vida? É que hoje, aqui e agora, pelo poder do Espírito Santo, eu não estou mais debaixo do poder da carne. Eu não vivo mais na prática do pecado. Eu sou liberto pelo poder do Espírito Santo de viver uma vida carnal e pecaminosa. É assim que eu sei que eu estou em Cristo Jesus e que não há mais condenação para mim. Vamos então ver de que maneira Paulo desenvolve isso. Ele vai fazer essa declaração no verso 12 e depois ele vai apresentar 4 argumentos para poder embasar o que ele está dizendo. E ao final eu quero reunir alguns pontos de doutrina, trazer para os irmãos e fazer uma aplicação. Meu objetivo nessa noite é fazer você questionar o seu estado diante de Deus. Eu quero que hoje à noite, quando você for confrontado pela palavra de Deus, que você examine sua vida. Porque a coisa mais importante do mundo está em jogo nessa noite, que é o verdadeiro estado do seu coração diante de Deus. Tudo mais empalidece e retrocede para o pano de fundo, diante da importância dessa verdade. O meu relacionamento com Deus. Estou entre aqueles para quem não há mais condenação. Aqui nós temos a resposta, e queira Deus aplicá-la no seu coração nessa noite. Vamos começar então com essa declaração extraordinária de Paulo no verso 12, quando ele diz: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Que declaração! Irmãos, nós somos devedores, mas não à carne. Ser devedor à carne significa que eu tenho alguma obrigação com a carne, carne bem entendida como sendo a nossa natureza pecaminosa. Já falamos sobre isso em outras mensagens anteriores. Nós não somos devedores à carne, ou seja, eu não tenho obrigação de fazer a vontade da carne. Se você está devendo a alguém, você está obrigado àquela pessoa.
Então, se eu não sou mais devedor à carne, eu não estou obrigado a fazer a vontade dela. É como se Paulo dissesse: você não tem que fazer o que a sua natureza pecaminosa quer que você faça. Você não é obrigado a viver pecando. O homem de Romanos 7, sim. O homem de Romanos 7, ele sabe o bem e não faz. Sabe o que é errado e faz o errado. Conhece a lei de Deus, mas está preso da lei do pecado e da morte. Mas nós não somos mais devedores à carne. Não temos nenhuma dívida com ela. Portanto, nós não temos obrigação de fazer a vontade dela. Isso é o resultado da obra do Espírito Santo. Note que essa declaração no verso 12 começa assim: assim, pois, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Esse assim, pois, indica que essa condição é o resultado de alguma coisa que ele disse antes. E o que é que ele disse antes? Que o Espírito de Deus habita em nós, que aplica em nós a obra redentora de Cristo Jesus, que nos transmite vida. Assim, pois, ou seja, como resultado da presença do Espírito Santo em mim, aplicando a obra de Cristo, eu estou livre da minha obrigação para com a carne. Eu não sou mais escravo da minha natureza pecaminosa. Aqui eu preciso, mais uma vez, explicar para os irmãos o que eu sempre tenho falado desde que a gente começou a expor, especialmente capítulos 5, 6 e 7 de Romanos. Paulo não está ensinando aqui que é possível uma vida onde o pecado não aconteça. Ele não está ensinando perfeccionismo aqui. Mas o que ele está ensinando aqui também está muito longe daquilo que geralmente os cristãos assumem como sendo o padrão da vida cristã normal. Peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, o tempo todo. Eu não quero fazer crítica a ninguém, mas vocês já pensaram naquele tipo de oração? Você pede um irmão para orar e ele se levanta para orar e diz: ó Deus, me perdoa porque eu peco por pensamento, palavras e obras. Fico pecando a cada instante. Espera aí, meu irmão. Como assim que você está pecando a todo momento por pensamento, palavra e obra e atitude e gesto? Essa não é a vida cristã que é apresentada no Novo Testamento. Nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque a obra de Cristo na cruz, aplicada pelo Espírito Santo, quebrou o domínio da carne na minha vida. Eu sei que eu nunca serei perfeito aqui nesse mundo, mas isso não significa que a vida normal do cristão é uma vida onde diariamente ele está escravizado ao pecado, a hábitos pecaminosos, maneira de viver contrárias à palavra de Deus. Isso está longe do cristianismo bíblico. Nós não podemos estabelecer o cristianismo padrão à luz da nossa experiência, mas à luz do que a Bíblia diz. Nós temos que conformar a nossa experiência ao que a Bíblia diz e não o contrário, baixar o padrão bíblico só porque eu sou indulgente comigo mesmo, sou negligente, aqui e acolá admito certas coisas, aí eu acho que o padrão cristão normal é esse. Não é não. O padrão cristão é esse aqui: você não é devedor à carne, como se você fosse constrangido a viver segundo a carne. Nós somos devedores a Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Eu sou constrangido a obedecer a Ele, a servir a Ele de todo o coração. Que declaração extraordinária. Dentro do ponto central do capítulo 8, que é que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? Porque eu não sou mais devedor à carne, por isso não estou debaixo da condenação dela. Mas como é que eu sei, então, que eu sou um desses? Como é que eu sei que não há mais condenação para mim e que eu não sou mais devedor da carne? Paulo aqui apresenta 4 evidências ou razões, depende da maneira como a gente olha. Nem sempre é fácil categorizar o apóstolo Paulo. Paulo pensa de uma forma que é tão rica que você pode pregar no mesmo texto vários sermões expositivos, né? Tudo abordando um ângulo do que ele está dizendo, tal a riqueza que você tem aqui. Eu entendo que o ângulo da certeza é a melhor maneira de entrar nessa passagem e entendê-la. Eu já disse aos irmãos que eu gostaria de ser como alguns pregadores antigos, na época dos puritanos, que tinham um martelinho de ouro. Eles batiam no texto, pum, pum, e o texto se abria em todas as suas partes. Eu gostaria de ter um martelinho, especialmente para Romanos. Porque passagens como essa aqui, você primeiro tem que entender, reduzi-la ao mínimo, qual o ponto central aqui. E aí você vê como cada parte contribui para o desenvolvimento do argumento de Paulo.
E você pode entrar nessa passagem de diversas maneiras. Eu estou dizendo isso quase como um desabafo, porque eu lutei com esse texto a semana toda. Cada comentário aborda de um ponto de vista diferente, porque é rico demais, rico demais. Mas se a gente for seguir as dicas que Paulo dá, eu creio que nós estamos no caminho certo, porque no verso 12, ele fez uma declaração que é o resultado do que ele falou antes. Assim, pois, e a partir daí ele começa dizendo por quê. Veja verso 13, por quê? Verso 14, pois. Verso 15, por quê? O que é que ele está fazendo? Está explicando a declaração do verso 12. Então é por aqui que a gente vai entrar. Por que é que eu não sou mais devedor à carne para viver segundo a carne? Por que é que eu sou devedor a Deus? Por que é que eu sou livre do poder da carne e agora livre para servir a Deus? Primeiro, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Essa é a primeira razão. Se você viver segundo a carne, ou seja, se a sua vida aqui nesse mundo, ela for guiada por esse princípio que Paulo chama de carne, que se refere à nossa natureza pecaminosa, e que influencia e controla as minhas decisões, minhas vontades, reações, gostos, desejos, a minha consciência, se eu viver segundo a carne, como uma pessoa não regenerada, debaixo da condenação de Deus, eu estou caminhando para a morte. A morte aqui não é somente a morte física, mas é a morte espiritual e a morte eterna, o sofrimento eterno no lago que arde com fogo e enxofre, que na Bíblia também é chamado de inferno. Se eu vivo de acordo com a carne, é para lá que eu estou caminhando, esse vai ser o resultado. Mas, o contrário, vindo agora na contramão, se pelo Espírito Santo que habita em mim, e do qual Paulo vem falando desde o verso 2 desse capítulo, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A palavra corpo aqui, Paulo está usando como no mesmo sentido de carne. Não é que o pecado está no corpo, mas às vezes a palavra corpo é usada na teologia paulina para descrever o homem no seu estado pecaminoso, de fragilidade, no seu estado de queda. Então carne e corpo aqui são a mesma coisa. O que ele está dizendo é, se você, pelo Espírito Santo, mortificar os feitos, os atos, as atitudes que a carne, que o pecado que está em você deseja fazer, então, na verdade, você está caminhando para a vida e você não é devedor à carne, e, portanto, você é um daqueles para quem não há mais condenação. Então, como é que eu sei, como é que eu tenho certeza que eu sou de Deus? Porque pelo Espírito Santo eu mortifico os desejos pecaminosos do meu coração. O que é que isso significa no dia a dia? O fato que eu disse que nós não temos que pecar todo dia é diferente da tentação. Eu sei que essas pessoas que oram assim, Deus, eu peco pensamento, palavra e obra, provavelmente ela está fazendo uma confusão entre tentação e pecado. Tentação é o tempo todo, o meu coração e o seu é um vulcão em ebulição. Ele traz paixões, desejos, vontades e emoções que são contrários e que são atiçados a cada momento pelo que você vê, pelo que você ouve, naquilo que você toca, com quem você conversa, aquilo que você cheira. E o seu coração se movimenta, não é como um mar revolto que lança de si lama e sujeira. Mas uma coisa é você sentir a força da tentação no seu coração e outra é você obedecer. Martinho Lutero tem uma explicação muito simples para isso. Ele diz, eu não posso evitar que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Então você, diariamente, a todo momento, a todo instante, pensamentos, paixões, desejos inundam o nosso coração, vindo, como eu já disse, dos nossos sentidos, dos ataques de Satanás, do mundo. Mas uma coisa é você se sentir tentado, outra é você dizer sim para aquela tentação. Pelo Espírito eu mortifico os feitos da carne, eles vêm, a carne está dentro de mim, ela deseja, ela quer, ela me tenta, ela me provoca, mas pelo poder do Espírito Santo eu digo, não, você vai continuar mortinho aí, você vai continuar na cruz, que é o seu lugar, eu fui crucificado com Cristo, é aí que você vai ficar. É isso que significa mortificar
as paixões do corpo. Se você faz isso, se você tem essa experiência, se você conhece o poder do Evangelho para dominar as suas paixões, então você está diante de uma das provas de que você é filho de Deus e que não há mais nenhuma condenação para você, porque você não está mais obrigado a fazer o que a carne manda. A segunda evidência de Paulo está no verso 14, ele continua explicando, voltando para o verso 12. Somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu não sou devedor a viver segundo a carne, porque eu, como filho de Deus, sou guiado pelo Espírito dele. Eu não sou guiado pela carne, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus, porque eu sou filho de Deus e não mais filho da condenação, não mais filho da ira, não mais filho da desobediência, mas agora filho de Deus. É a primeira vez na carta aos Romanos que Paulo usa o termo filho de Deus. É a primeira vez que ele chama os crentes de filho de Deus, é aqui. E a partir daqui esse conceito vai se repetir, ele vai usar bastante esse conceito aqui, de que nós somos filhos de Deus. Mas essa é a primeira vez em que ele fala disso. E a nossa filiação a Deus é extremamente importante nesse momento, para desenvolver o desenvolvimento do argumento do apóstolo Paulo. Por quê? Porque se eu sou filho de Deus, eu não posso viver na prática do pecado. Eu não posso viver de acordo com aquilo que desagrada o meu Pai. Por isso que Ele me deu do seu Espírito para me guiar na sua vontade. Veja que guiar aqui, todos os que são guiados pelo Espírito Santo, equivale, no verso 13, a mortificar os feitos da carne. De que maneira o Espírito Santo me guia? Eu sei que muita gente lê essa passagem e pensa assim, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, Deus vai me guiar no marido, né, que eu estou precisando. Deus vai me guiar para escolher um emprego. Ele vai me guiar na decisão sobre a faculdade que eu vou fazer. Ele vai me guiar no apartamento que eu vou comprar, vai me guiar no trabalho. Eu não nego que Deus, pelo seu Espírito e pela providência, nos guie em todas estas coisas. Mas esse versículo não está falando disso. Ele está falando da direção e orientação do Espírito Santo como fator controlador da minha vida, na luta contra a carne, me levando a ter vitória sobre os desejos da carne. E aí, é aí que eu sei que eu sou filho de Deus, porque o Espírito dele, que ele me deu, me guia no caminho da santidade e da verdade, me dá força para que eu possa dizer não para a carne. Essa é a segunda maneira, ou segunda prova, ou evidência de que eu sou de Deus e que sobre mim não pesa mais nenhuma condenação e que eu estou livre da escravidão da carne. Porque o Espírito de Deus me guia no combate à carne e no caminho da santificação. Note que ao dizer no verso 14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, o apóstolo Paulo aqui está resgatando a pessoalidade do Espírito Santo, porque no verso anterior, o Espírito Santo poderia, como ele fala que o Espírito, nós pelo Espírito mortificamos a carne, poderia dar a impressão que o Espírito Santo é uma espécie de instrumento que a gente usa para matar a carne. Mas só que agora no verso seguinte ele diz que o Espírito Santo guia, com isso ele resgata a pessoalidade do Espírito Santo para que a gente não pense que o Espírito Santo é uma força impessoal. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele habita em nós. E ele nos toma, nos guia, nos orienta dentro do seu querer e da sua vontade. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Não é você que guia o Espírito Santo. Já vou dizendo. Então pode parar de jogar o paletó com o Espírito Santo em cima das pessoas, porque não é você que guia o Espírito Santo. Recentemente eu estava vendo um vídeo aí, não sei quantos viram, muita gente deve ter visto, de um dos pais do neopentecostalismo, passeando no meio do povo, fazia. Aí metade da bancada caía no chão, o Espírito Santo, ele jogando o Espírito Santo assim, metade da bancada caía no chão, fazia. Aí outra metade começava a tremer no espírito e tudo mais. Eu não vejo isso na Escritura. O Espírito Santo não é uma coisa que a gente domina e joga. É Ele que nos tem, é Ele que nos controla, é Ele que nos guia. Não sou eu que guio o Espírito Santo. Eu não dou ordem para Ele. Ele é que me controla. E se Ele me controla, eu sei que sou filho de Deus. E se isso é verdade, então, essa filiação vai se manifestar na minha vitória sobre a carne, que é inimiga de Deus.
Mas vamos para o terceiro ponto de Paulo, verso 15, verso 12. Somos devedores não à carne, verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Espírito aqui, na segunda vez que acontece, devia estar com E maiúsculo. Deixa eu explicar isso, porque às vezes o pessoal pensa que eu estou corrigindo a Bíblia, né? Eu não estou corrigindo a Bíblia, deixa eu explicar para vocês. O grego, a língua grega, nos manuscritos, onde nós temos as cartas paulinas, não tem maiúsculo. A palavra grega, no alfabeto grego, ele não conhece maiúsculo, ele não usa o maiúsculo quando ele se refere a uma pessoa. Por exemplo, a palavra espírito é pneuma no grego. Se for espírito humano, é pneuma. Se for espírito maligno, é pneuma. E se for espírito de Deus, é pneuma do mesmo jeito. E sempre com pi minúsculo. Não tem. Quando Paulo está falando Espírito Santo, ele não bota um pi maiúsculo. É pequenininho, igual se ele estivesse falando do espírito humano. Então, como é que eu sei que Paulo está falando do espírito humano ou Espírito Santo? Depende do contexto. E aí é trabalho do tradutor. Ele vai ter que examinar o contexto, ele vai ter que determinar se Paulo está se referindo ao Espírito Santo, Espírito humano ou qualquer outro espírito. Às vezes o Espírito como um princípio, também é possível interpretar a palavra Espírito dessa forma. Então, aqui, no meu entendimento, os tradutores deviam ter traduzido Espírito com P, com E maiúsculo, porque está se referindo ao Espírito de Deus. Final do verso 15, recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Qual é o meu argumento para isso? É que no verso 16, Paulo diz, o próprio Espírito, esse que eu mencionei no verso anterior, testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então é óbvio que é o Espírito Santo. Né? Então, pode pegar a canetinha e bota em um E maiúsculo, que você está absolutamente correto. Você não está corrigindo a Bíblia, você está corrigindo a tradução. A tradução que deveria ter sido feita assim. Muito bem. Nós recebemos o Espírito de Deus. E nós já vimos que isso nos é dado no momento da nossa conversão. Eu sei que há irmãos que acreditam que o Espírito Santo é uma dádiva que vem numa segunda instância. A primeira pessoa se converte e numa segunda instância ela recebe o Espírito Santo. Mas é mais bíblico entender que o Espírito Santo é dado na regeneração. E o que acontece depois são experiências de plenitude, de ser cheio do Espírito Santo, de ser levado, carregado por esse Espírito em experiências profundas e que mudam a vida e transformam a vida. Não tenho dificuldade com isso, mas apenas tenho dificuldade com alguém, com a ideia de que alguém pode ser de Cristo sem ter o Espírito Santo. Essa ideia não é bíblica. Todos os que são de Cristo Jesus, eles têm o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo disse no verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando é que eu recebi o Espírito de Cristo? Quando eu me arrependi dos meus pecados, quando eu criei em Cristo Jesus como meu Salvador, Deus então me deu o seu Espírito. E esse Espírito Santo que habita em mim, ele não somente me guia, verso 14, e ele não somente me dá forças para mortificar a carne, verso 13, mas ele me faz dirigir a Deus como meu Pai. Recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. A adoção era uma ferramenta jurídica bastante conhecida do mundo romano. Um cidadão romano, ele podia adotar uma criança que não era seu filho biológico e passava para ele o seu próprio nome. A criança herdaria o seu nome, herdaria os seus bens e todas as propriedades da família, e ela era tratado como um filho biológico. Paulo estava bem familiarizado com esse conceito. Apesar de que no Antigo Testamento a ideia de Deus como Pai de Israel também já está presente. Mas Paulo aqui desenvolve usando essa figura jurídica que era conhecida no mundo de então. E ele diz que Deus nos deu o Espírito de adoção, ou seja, o Espírito Santo me lembra, ele instrumentaliza aquilo que Deus já fez, que foi me receber como seu filho. E o Espírito que ele me deu me lembra disso, é a prova, é o penhor, é a segurança, é o selo de que eu sou de Deus, que eu sou filho adotado, querido e amado de Deus. E é por isso que eu posso me dirigir a Deus e chamá-lo de Pai. Note que aqui ele não fala nem chamar, ele diz clamar, não é? Pelo qual nós clamamos, é mais do que falar.
É você gritar, você suplicar, se dirigir a Deus com voz súplice, como uma criança se dirige ao seu pai, pedindo aquilo que ela necessita, ou explicando sua situação, ou ainda expressando o seu amor e seu carinho pelo seu pai. Esse é o espírito que nós recebemos, e ele se traduz na prática, ele se mostra na prática, por todas aquelas vezes que durante o dia você eleva seu coração diante de Deus e você sabe que seu pai está lhe ouvindo. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso que eu estou dizendo aqui encontra eco no seu coração. Quando eu falei que o Espírito Santo nos dá força para mortificar o pecado, você se comparou e disse: epa, eu sei o que é isso. Quando eu falei que o Espírito de Deus nos guia, você disse: sim, eu sei o que é isso. E agora, quando eu leio aqui que o Espírito que Deus me deu, ele me faz clamar a Deus como um pai, você sabe do que eu estou falando? É isso, na sua experiência? Vá fazendo o teste, vá se examinando, porque esse é o propósito. Deus nos confronta pela sua palavra. A palavra tem como objetivo exatamente isso: nos confrontar diante da santidade e da verdade de Deus. Para que fique claro o que é esse espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba Pai, Paulo faz um contraste com o que ele chama no início do verso 15, com espírito de escravidão. Ele diz assim para aqueles crentes: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. É uma descrição perfeita do homem religioso que não conhece a Deus. Ele não tem o espírito de Deus baseado no qual ele trata a Deus como pai, mas ele vê Deus como um tirano. Ele vê Deus como um soberano cruel, que determina leis e passa mandamentos, exige requerimentos. E ele se sente escravo desse Deus e, portanto, ele tem medo de Deus. O relacionamento dele com Deus não é marcado pela intimidade de um filho com o pai, mas a relação de um escravo para um patrão. Vocês não receberam esse espírito de escravidão para viverem com medo, como era antes. Vocês receberam o Espírito Santo de Deus, Espírito de adoção, que faz com que vocês se dirijam a Deus como Pai. Está aqui a diferença entre o cristão e o religioso. Essa é a diferença. Como é que você vê Deus? Como é que é o seu relacionamento com Deus? Como se Ele fosse um tirano, do qual você se sente um escravo, de quem você sente medo, de quem você está inseguro quanto ao relacionamento? Vamos para o quarto ponto que o apóstolo Paulo apresenta aqui, como evidência de que nós somos filhos de Deus. Está no verso 16 e 17. O próprio Espírito, esse da adoção, do verso 15, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que nós temos aqui, em quarto lugar, é o apóstolo Paulo apresentando o testemunho interno do Espírito Santo como evidência de que já não há mais nenhuma condenação para mim e que eu não estou mais obrigado a viver segundo a carne. Do que é que Paulo fala aqui? Quando ele diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra, o verbo testificar só aparece em mais 2 lugares na carta aos Romanos. Romanos 2,15, quando Paulo diz que a consciência dos pagãos testifica se eles estão fazendo certo e errado. E no capítulo 9, verso 1, quando Paulo diz que a minha consciência, o Espírito Santo testifica com a minha consciência de que eu estou dizendo a verdade. Então, testificar significaria, se eu fosse colocar aqui, sinônimos, um convencimento interno, demonstração de que algo é verdade ou uma persuasão de que algo é verdade. O testemunho do Espírito Santo ao meu espírito é exatamente o Espírito Santo me persuadindo, me convencendo e demonstrando internamente que eu sou filho de Deus. Ele, já vimos, ele guia, ele me leva a mortificar a carne, ele me faz chamar Deus de Pai, e agora nós aprendemos mais uma coisa: o Espírito Santo, ele me convence, ele me persuade, ele argumenta, ele apresenta os fatos e me leva a essa convicção de que eu sou filho de Deus, ele me assegura disso. Isso é o que João Calvino chamou de o testemunho interno do Espírito Santo. E que é a forma mais elevada de certeza que alguém pode ter. Deixa eu explicar isso aqui. Existem 2 maneiras pelas quais nós podemos ter certeza da nossa salvação.
A primeira seria o que nós chamaríamos um método indireto, em que você faz uma comparação. A Bíblia diz, quem é crente, o salvo é aquele que crê que Jesus ressuscitou dos mortos. Aí você examina seu coração e se pergunta, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos? Creio, check. Segundo, a pessoa que é salva não vive na prática do pecado. Aí você olha para a sua vida e diz, bem, eu caio no pecado, infelizmente, mas não é a minha prática, eu não vivo praticando o pecado, não é a minha maneira de viver. Check, número 2. Número 3, a pessoa que é salva ama o seu próximo. Aí você examina a sua vida e diz, tira no vizinho, eu não tenho, eu de fato, sou disposto a perdoar e tal, Check, 3. Quarto, quem é salvo é capaz de perdoar as ofensas. Aí você diz, às vezes eu tenho dificuldade em perdoar, mas eu perdoo. Não tenho ninguém aqui que eu me lembre que eu estou devendo alguma coisa, assim, em termos de perdão, estou reconciliado com todo mundo e tal. Check. Aí depois chega no item 10, você acertou 8, e você diz, então, comparando o que eu sou com aquilo que a Bíblia diz que é uma pessoa crente, eu tenho razoável certeza de que eu sou salvo, porque a minha vida bate com aquela descrição do Novo Testamento sobre o que é uma pessoa salva. Então, esse é o primeiro método, é assim que a gente tem certeza. Quem é que usa esse método? O apóstolo João, na sua primeira carta. Ele apresenta 3 critérios do verdadeiro cristão. Primeiro, o critério da santidade. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Depois, o critério da verdade. Quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. E depois, o critério social do amor, que diz, quem não ama o seu irmão também não ama a Deus e não é de Deus. João coloca 3 critérios na sua primeira carta, exatamente para que os crentes pudessem ler e se assegurar. Tanto é que ele termina a carta dizendo assim, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, esse é o primeiro método, o mais comum. Mas tem um segundo que é mais eficiente. E é esse aqui que Paulo está falando. É quando o próprio Espírito Santo, sem argumento, sem persuasão, ele chega no ouvido do crente e diz, você é meu. Lá dentro, quando eu estou lá embaixo, quando eu estou caído, quando eu estou desesperado, quando eu estou angustiado, mas lá dentro o Espírito Santo diz, você é meu, eu nunca vou lhe deixar. Esse é o testemunho interno dele, ele é direto, ele não é com base em argumentação, mas é uma convicção imediata, uma impressão divina colocada no nosso coração de que nós somos de Deus e é superior a qualquer outra coisa. Esse é o nível mais alto de segurança que alguém pode chegar. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito, espírito a espírito, que somos filhos de Deus. É uma comunicação direta. Não passa por nenhum arrazoado, mas é um comunicado, uma impressão na alma, que nos segura e que nos sustenta, e que nos faz continuar e não perder a esperança, e não voltar atrás. Quando a gente tem uma perda, perde um filho, perde um emprego, a empresa acaba, algum acidente acontece, uma doença terminal, um sofrimento sem conta vem sobre nós, tudo parece ruir ao nosso redor. Mas lá dentro, a vozinha está dizendo, você é meu. Você é meu. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, Paulo não consegue parar aqui, verso 17, 2 coisas. Somos também herdeiros. Lembra da figura da adoção? Se somos filhos, então somos herdeiros, ou seja, tudo que Deus tem é nosso. Tudo que Deus tem é nosso. Vamos herdar o mundo e tudo que neles há, como Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Mas não só isso, em segundo lugar, somos co-herdeiros com Cristo, porque nós temos um irmão mais velho. O verdadeiro herdeiro é Ele, Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E nós vamos herdar com Cristo o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, um novo universo,
o novo mundo que se aproxima e que já começou a ser criado com a nova humanidade, que são aqueles que estão em Cristo Jesus. Seremos herdeiros disso, de todo esse plano maravilhoso, fabuloso que Deus concebeu na eternidade. Como é que eu sei disso? Final do verso 17. Já que com ele sofremos, o se aqui equivale ao já. Nós já vimos isso em sermões anteriores. Já que com ele sofremos aqui nesse mundo, sofrer com Cristo significa padecer os sofrimentos da luta contra o pecado, a iniquidade, a incredulidade e as forças do mal. Seguir a Cristo significa sofrer com Cristo, porque todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. E ele mesmo disse: se alguém quer vir após mim, tome o seu divã e me siga. Não foi isso? Tome a sua cruz e me siga. Como é que eu sei que eu sou salvo? Já que sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. E é na glorificação, na vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos, que nós entraremos na plena posse da nossa herança em Cristo Jesus, com quem somos co-herdeiros de Deus. Isso por quê? Porque o Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus, o mesmo Espírito que faz com que eu me dirija a Deus como Pai, o mesmo Espírito que me guia, o mesmo Espírito pelo qual eu mortifico a carne, e diante de tudo isso eu tenho certeza, já não há mais condenação. Porque Deus me deu o seu Espírito e todas estas coisas me convencem disso. Eu quero terminar com alguns pontos que eu creio que são importantes de lembrar aqui e que já foram mencionados, apenas para fechar. Fica claro, em primeiro lugar da passagem, que Deus não somente justifica pecadores e os perdoa e os recebe como seus filhos, mas fica claro também que Ele quer que esses pecadores justificados e perdoados tenham plena certeza disso. E esse é o melhor estado em que nós poderíamos nos encontrar, o estado de graça, de certeza e de convicção. Um crente que está seguro pelas razões certas da sua redenção, ele é valente como um leão. Ainda que se levante um exército contra ele, ele não teme. O que é que os homens podem fazer comigo? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Os homens podem matar o meu corpo, mas não podem matar a minha alma. Eles podem tirar os meus bens materiais, mas não podem me tirar o mundo do qual eu sou herdeiro. Então o crente que tem segurança da sua salvação, ele é destemido, ele é bravo, ele é valente, ele é resiliente, ele persevera no meio das dificuldades, ele é uma fonte de alegria, de gozo, de felicidade. É bom estar com crentes assim, que eles são um motivo de ânimo para nós, encorajam o nosso espírito. Por isso eu digo a você, esse é o estado que você deveria buscar. Você tem que buscar essa certeza. Se você já é crente em Cristo Jesus, você tem que buscar essa certeza, se apoderar dela. E você me pergunta, mas é possível alguém ser crente e não ter certeza? É possível alguém ser um crente em Jesus Cristo e ele perder provisoriamente essa certeza. Por exemplo, quando ele negligencia os meios de graça, ele para de ler a Bíblia, ele para de orar, ele para de escutar a palavra de Deus, ele para de se congregar com os irmãos, começa a se envolver com seus negócios, a empresa está dando muito trabalho, a fazenda tem muita coisa para fazer, e aí vai, de repente ele começa a se perguntar se até Deus existe mesmo, ou qual é o meu relacionamento com Deus. A certeza da salvação é um estado que tem que ser procurado e mantido diligentemente, como o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta: procurai com diligência cada vez maior fazer segura a vossa vocação. Então é um dever nosso desenvolver essa certeza, procurá-la, cuidar dela, mantê-la, porque é dela que fluem todas as demais bênçãos: paz, alegria, tranquilidade, resiliência, perseverança. Tudo vem disso. Eu tinha dito que é possível alguém estar justificado e não ter certeza. Primeiro, quando ele negligencia os meios de graça. Acontece isso. Segundo, quando ele cai em algum pecado, em especial, que fere a consciência e entristece o Espírito Santo. É possível isso acontecer. Todos os pecados ferem a consciência do crente e entristecem o Espírito Santo, mas alguns ferem de maneira mais profunda, entristecem o Espírito Santo, de maneira que o crente, depois que ele cai, ele pode passar um tempo, às vezes um longo tempo,
Cito para vocês o exemplo de John Bunyan, o famoso autor do Peregrino, o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. John Bunyan era um pastor batista. Antes dele se converter, ele passou a vida preso por pregar o evangelho. O pessoal soltava, ele ia para a praça pregar, prendia, trazia ele de volta, soltava, ele ia para a praça pregar de novo, prendia ele de novo. Fazia cordão de sapato na prisão para sustentar a filhinha cega. Foi ele que escreveu o livro O Peregrino. Se você não leu, deve ler. Leitura obrigatória depois da Bíblia. Valendo certeza de salvação, ok? John Bunyan, o começo da vida dele, como cristão, se converteu na igreja da Inglaterra, participando lá da vida da igreja, e um dia veio uma tentação na cabeça dele, blasfema do nome de Deus, blasfema do nome de Deus, a paixão, né? Aquela tentação, não, aí veio, blasfema, fala mal do nome de Deus, aí finalmente ele blasfemou, e na hora que ele blasfemou, veio a voz: não há perdão para esse pecado, você blasfemou contra o Espírito Santo. Durante 2 anos, John Bunyan se arrastou nos porões da incerteza e da insegurança, da angústia e da agonia espiritual, em trevas, achando que não tinha mais perdão para ele, perdeu toda a certeza da sua salvação, de toda a sua convicção do relacionamento com Deus que ele antes tinha. Durante 2 anos esse homem viveu numa agonia extrema. Se você quiser ver a experiência dele, o livro chama-se Graça Abundante para o Maior dos Pecadores. É o 2º livro dele, depois de O Peregrino, que trata disso, onde ele narra essa experiência em que, quando ele falou, ele blasfemou, entristeceu o Espírito Santo, ele perdeu a certeza durante 2 anos em agonia profunda, até que finalmente a luz da graça de Deus brilhou outra vez, e ele se viu redimido e perdoado, e voltou a esse estado de alegria e de salvação. Um crente, e era crente o tempo todo, não blasfemou contra o Espírito Santo coisa nenhuma, mas ele falou alguma coisa que não devia, ele falou alguma coisa que não devia. Isso pode acontecer. Tem crentes que não têm certeza da sua salvação, porque a consciência está carregada de pecado não tratado, pecado que não foi resolvido. Você não pode ter as duas coisas, deleite no pecado e certeza da salvação, senão você vai ser igual aquele, eu contei isso domingo passado, mas vou contar de novo, igual aquele Billy Graham. Estava no avião, chegou um passageiro completamente bêbado, sentou ao lado dele, olhou para ele e disse: senhor doutor Billy Graham? Eu não sei imitar bêbado, desculpe. Aí o Billy Graham disse: sou eu mesmo. Ele disse: eu me converti, sou o senhor que me converteu. Aí Billy Graham disse: foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, o senhor não estava assim. Exatamente. Ou você tem o gosto pelo pecado, ou você tem a certeza da salvação, mas você não pode ter as duas coisas. Você não pode ter as duas coisas. E em terceiro lugar, às vezes acontece que Deus tira a luz do seu rosto. Quer um exemplo? Jó, homem temente a Deus, andava nos caminhos de Deus, se preocupava consigo, se preocupava com a sua família, todo dia buscava a presença do Todo-Poderoso, em seu favor e em favor dos seus. Um dia, Deus tirou, através da ação satânica, tirou todos os confortos de Jó, e Jó entrou num momento de crise. Jó começou a se questionar: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu caí no teu desfavor? Não cometi nada que te ofendesse. A gente não tem ideia de quanto tempo. Alguns estudiosos dizem que não foi menos de 1 ano que Jó passou naquele sofrimento descrito no livro que leva o seu nome, em que Jó amaldiçoou o dia que nasceu, não via mais razão nenhuma de viver. Contudo, em todo esse tempo, Jó não perdeu a luz da esperança, o Espírito Santo lá no coração dele dizendo: calma, né? E Jó lutando, aquela angústia, ele perguntando a Deus por que Deus o tratava como os ímpios. Ele não tinha mais certeza do favor e do amor de Deus contra si. Mas depois de 1 ano, se os nossos cálculos estão corretos, tudo volta a Jó, e o seu estado segundo se tornou melhor do que o primeiro. A luz do rosto de Deus volta a brilhar sobre ele, a alegria enche o seu coração outra vez. Eu te conhecia só de ver, de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
plena certeza agora. Mas durante um tempo Deus tirou a luz do seu rosto de Jó e o deixou andar em trevas. Deus faz isso para testar o nosso coração. Às vezes acontece isso, sua vida está bem, você está lendo a Bíblia, está tudo indo bem, e um dia você acorda, o avião entrou na nuvem. Você lê a Bíblia, não sente nada. Você ora, parece que não passa do teto. Você suplica, nem a voz do arcanjo trazendo a resposta você ouve, nem um farfalhar de asa de anjo trazendo resposta, nada, não vem nada. Céu fechado, tudo parece dar errado, as emoções lá embaixo, e você começa a se perguntar: será que eu sou crente mesmo? Será que Deus me ama? Será que eu estou perdoado? Eu não sei se é esse seu estado nessa noite, mas eu quero dizer a cada um de nós aqui nessa noite, a você particularmente, que está lutando com dúvida, com incerteza, com questionamentos do seu relacionamento com Deus. Só tem um lugar onde você pode olhar para você ter essa certeza, e não é o seu coração. Porque se você for buscar a certeza da salvação dentro do seu coração, você só vai encontrar dúvida, trevas e a carne. Mas você tem que olhar para a cruz do Calvário, para Jesus Cristo. É para Ele que você tem que olhar. E você tem que olhar para a sua cabeça pendida, a coroa de espinhos, as mãos furadas, o sangue escorrendo pelos seus pecados. É ali que você vai encontrar a certeza da sua salvação, não em você, qualquer outra coisa que você faça. E à medida que você contempla o Salvador morto pelos seus pecados, o Espírito Santo vai dizer: Ele morreu por você, você é dele, seus pecados foram lançados sobre ele, se regozije e louve a Deus por tão grande salvação. Que nessa noite Deus nos conceda a graça de fazer com que saiamos daqui, nos regozijando em tão grande redenção, sabendo que Ele nos amou incondicionalmente e nos deu o seu Filho, e nos deu, além disso, o seu Espírito como prova, como garantia, que nos guia, que nos leva a orar a Ele, que testifica ao nosso próprio espírito que nós somos filhos dele. Não rejeite esse testemunho, não entristeça o Espírito Santo com seus pecados, mas viva uma vida santa e reta diante de Deus e desfrute da alegria da salvação, do gozo de ser de Deus, que supera toda dor e todo sofrimento aqui e que permanecerá eternidade afora. Oremos. Ó Espírito Santo, Tu que habitas no Teu povo e que estás aqui nessa noite, glorifica Jesus Cristo na nossa vida. Dê que o nosso coração e os olhos do nosso entendimento sejam fixos no crucificado, que ali verteu seu sangue por nós. Ó Espírito, guia-nos no caminho da cruz, na mortificação da carne, faz-nos clamar pelo nosso Deus como nosso Pai, e testifica o coração dos teus nessa noite, testifica que são filhos de Deus. É o que eu te peço por amor de Jesus. Amém.